Ok, então vamos lá. Vamos iniciar hoje o capítulo 5, gases perfeitos, né? Nessa nossa jornada aí pela termologia. A gente viu o capítulo 1, termometria, capítulo 2, dilatação, capítulo 3, calorimetria, capítulo 4, transmissão de calor, e agora vamos iniciar o 5, de gases perfeitos, né? E aí só fica faltando para a gente o capítulo 6, capítulo de termodinâmica. E aí a gente fecha toda essa parte de termologia, que é uma parte que não é tão longa da física, mas que é bastante cobrado no Enem, por ter muita praticidade, né? Por ter muita utilidade no cotidiano, tá? Como vocês já devem ter notado, né, ao longo de todas as aulas, eu sempre puxando onde é que vocês podem usar isso aí no cotidiano e como isso é cobrado nas provas. Então, a gente vai estudar os gases perfeitos, a gente vai trabalhar nesse capítulo com gases, certo? Só que veja que a gente não vai trabalhar com qualquer gás, a gente vai trabalhar com um gás muito específico, que é o chamado gás perfeito, também conhecido como gás ideal, tá? Então, a gente vai estar estudando gases aqui, mas lembre-se que esse gás que a gente está estudando, ele é muito especial, não é um gás qualquer, não é um gás real, tá? A física tem isso, tá? Eu sinto muito dizer a vocês, mas a física, ela não representa a realidade, se é que a realidade existe. A física, ela modela aquilo que nós observamos, tá? Aquilo que parece real para a gente observa aquilo e a gente procura modelar. A física, ela trabalha com modelos. E hoje nós vamos conhecer um de seus modelos, que é o modelo do gás ideal. Tá? Aí você diz, professor, e por que a gente não estuda o gás real? Né? Bom, a gente não estuda o gás real simplesmente porque, primeiro, ele é extremamente complexo, tá? Esse gás que nos rodeia, essa mistura aí de diversos elementos químicos, é algo muito complexo de ser estudado e até hoje ele não é totalmente compreendido. Tanto que, por exemplo, né, para fazer, por exemplo, previsões de tempo, não se pode dizer amanhã vai chover. Tá? Não é possível dizer isso. O que a gente pode dizer é que, olha, amanhã existe uma probabilidade de chover de 90%. Tá? Então, não posso dizer, amanhã vai chover, com certeza. Não existe isso. Tá? Não tem como a gente trabalhar dessa forma, porque a gente não tem um domínio completo sobre os gases reais. Tá? A gente não conhece o gás real a fundo. Tá? Então, é por isso que a gente vai trabalhar com os chamados gases perfeitos, que são gases que têm um comportamento extremamente previsível, tá? Que vai obedecer a algumas hipóteses que vai facilitar o nosso problema, né? O gás real, ele é muito complexo, tem muitas variáveis, então a gente vai sair tirando diversas variáveis para deixar o gás mais previsível, mais bonitinho. E aí, que hipóteses são essas que o nosso gás deve satisfazer para que ele seja chamado de gás perfeito? Ele vai ter que satisfazer 5 hipóteses, tá? O nosso gás ideal. A primeira hipótese, a gente vai considerar que as partículas que compõem o gás têm um movimento completamente aleatório. Tá? Se você tem um recipiente com um gás confinado, esse gás, como a gente sabe, né, ele é formado por partículas que estão ali em movimento, e a gente vai considerar que o movimento dessas partículas é completamente aleatório. O que significa isso?
é que não existe um sentido preferencial para o movimento, tipo para a direita, para a esquerda, para cima, tá? E aí a consequência disso, das partículas se movimentarem em todas as direções, é que as pressões em todas as paredes devem ser, em média, a mesma. O gás, ele vai executar a mesma pressão em todas as paredes, porque ele tem um movimento completamente aleatório. Lembrando que a pressão de um gás, ela é proveniente dos choques, das pancadas de cada partícula do gás com as paredes do recipiente. Tá? Então, as partículas vão colidindo contra as paredes e isso acaba exercendo uma determinada pressão. Beleza? Então, essa primeira hipótese, considerar que as partículas não têm um sentido preferencial de movimento, tá? Para cima, para baixo, elas vão se movimentar de forma aleatória. 2. A segunda hipótese é que as partículas possuam velocidades iguais e equivalente à velocidade média das partículas. Pronto. Essa hipótese 2, ela já é assim uma forçação de barra, certo? Porque, veja, é óbvio que as partículas que compõem o sistema não são formadas por partículas que se movam com a mesma velocidade, né? Eu já comentei isso em aulas anteriores, que quando você tem um fluido, esse fluido é formado por partículas com velocidades altas, velocidades baixas e partículas com velocidades intermediárias. Só que se a gente for considerar tudo isso no nosso gás, partículas com velocidades completamente diferentes, o nosso problema ele fica insolúvel. Fica extremamente complicado da gente resolver o problema. Então, para a gente trabalhar com gás mais fácil, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que... A pessoa entrando aqui, que... Deixa essa pessoa entrar. Pronto. Aí, pessoal. Então, as partículas, né, a gente vai considerar que elas têm a mesma velocidade. Isso é uma aproximação. Isso é uma aproximação aí pesada, né? Mas vai ser muito útil para a gente, porque vai facilitar muito a nossa vida considerar o gás sendo formado por partículas que têm velocidades iguais, né? Isso já elimina muitas variáveis, né? E essa mesma velocidade, ela vai ser igual à velocidade média das partículas. Tá? Se a gente calcular a velocidade média de todas as partículas, vamos considerar que todas se movem com a mesma velocidade, certo? Facilitar aí o problema. Hipótese 3. A gente vai considerar que a interação entre as partículas só ocorre durante as colisões. Então, você vai ter o gás lá, gás com inúmeras partículas, e essas partículas, eventualmente, elas acabam colidindo uma com a outra. Tá? E a gente vai dizer que a interação que vai existir entre uma e outra só vai ocorrer, ou seja, uma só vai aplicar força sobre a outra quando ocorrer os choques. Aí você poderia dizer, professor, e existe outra maneira das partículas interagirem sem ser a partir dos choques? Existem outras maneiras, tá? A partir de campos. Campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Só que aí, meu amigo, se a gente for considerar as interações entre as partículas, além dos choques entre elas, a gente for considerar as interações gravitacionais, magnéticas, elétricas, o nosso problema vai ficar extremamente complexo. Então, vamos tirar isso, tá? na nossa modelagem, que é o que a gente está fazendo aqui, do gás ideal, né? Do que é um gás ideal, que é esse gás que a gente vai trabalhar aqui. Já vou dizer quais são as condições que a gente tem que fazer para que o gás se aproxime dessas hipóteses, certo? Vamos conhecer as hipóteses primeiro. Quarta hipótese. Os choques das partículas são colisões elásticas. Para quem não lembra aí, lá de mecânica, quando você estudou momento linear, você estudou as colisões, os tipos de colisões. Aí você viu que tem as colisões elásticas, as colisões inelásticas
e as colisões parcialmente elásticas, né? Lá em mecânica. Então, o que é uma colisão elástica? A colisão elástica é aquela em que há conservação da energia mecânica. Você pode dizer que a energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Ou seja, uma colisão em que não há dissipação de energia mecânica. Esse tipo de colisão, ele simplesmente não existe, pessoal. Qualquer colisão que você tiver, sempre uma parte da energia vai ser perdida. Uma parte da energia mecânica vai ser perdida, por menor que seja, certo? O que acontece é que tem colisões que a perda de energia mecânica é tão pequena que a gente diz, oh, não é uma colisão elástica. Mas, a rigor, tá? Sempre uma parte é perdida. Tá? Então, aqui, como a gente vai trabalhar com partículas, e nessas colisões, a quantidade de energia realmente perdida nessas colisões é relativamente baixa, então eu vou considerar que essas colisões sejam elásticas. Né? Mas veja, mais uma aproximação. Porque a rigor, se você for rigoroso, não é uma parte sempre é perdida nos choques. Certo? Mas isso facilita a nossa vida, a colisão ser elástica, porque aí não vai ter dissipações de energia mecânica no meu sistema, tá? 5. A quinta hipótese é o seguinte, é que o volume das partículas vai ser desprezível frente ao volume do recipiente. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, é uma superação de uma ideia antiga que existia em relação aos gases, que a mentalidade antigamente que se tinha dos gases é de você ter um recipiente cheio de bolas de sinuca. Imagina um recipiente cheio de bolas de sinuca. Né? Ou seja, é como se as partículas dos gases tivessem dimensões parecidas com o do recipiente. É algo meio estranho de se imaginar. Mas antigamente se imaginava assim, de maneira que praticamente não existia espaços entre uma partícula e outra. Se as partículas são muito grandes, tipo um recipiente com bola de sinuca, o espaço entre uma partícula e outra é muito pequeno, né? Ou praticamente não existe, elas estão ali, ó, uma colada na outra. Mas, na realidade, o que nós temos é que as partículas, elas são muito pequenas, elas têm tamanhos desprezíveis frente ao tamanho do recipiente. Então, isso faz com que a distância entre uma partícula e outra seja bem considerável. Tá? Para que uma partícula colida em outra, ela vai ter que percorrer um determinado caminho até colidir com a outra partícula, que inclusive é o que a gente chama de livre caminho médio. O que é o livre caminho médio? Vai ser essa distância média que uma partícula vai ter que percorrer entre uma colisão e outra. Tá? Então, a gente vai visualizar o gás dessa maneira. Partículas bem pequenininhas, tamanho desprezível frente ao tamanho do recipiente, de maneira que existem espaços vazios entre uma partícula e sua adjacente, e sua vizinha, tá? Para ela poder ter essa mobilidade dentro do recipiente. Então, até agora, o que eu falei para vocês é mostrar para vocês características, para vocês terem uma visão do que é o gás, em especial esse gás que a gente vai trabalhar aqui, que é o gás ideal. Tá? Beleza? Beleza. Aí você poderia dizer assim, beleza, professor, entendi o que é o gás ideal e vai ter que satisfazer essas hipóteses para tornar o problema mais fácil, né, a gente poder estudar um gás mais bem comportado, mas isso vai servir para quê? Se na prática eu não tenho o gás ideal, na prática eu tenho o gás real. Então, se na prática eu tenho um gás real, para que é que eu tenho que estudar o gás ideal? Né? Se o gás ideal simplesmente não existe. Bom, você tem que estudar o gás ideal, mesmo sabendo que na prática ele não existe, pelo mesmo motivo que você estuda, por exemplo, lá na mecânica, plano sem atrito. Né? Lembra lá na mecânica você estudou, considera que a superfície é sem atrito. Aí eu pergunto a vocês, me diga uma superfície sem atrito. Não existe. Qualquer superfície, ela sempre oferece algum atrito, por menor que seja.
Acontece que há superfícies que são tão lisas, com atrito tão pequeno, que a gente diz, tá aí, vamos considerar que essa superfície é sem atrito. Ela é sem atrito? Não. Mas tudo que você estudou para plano sem atrito vai ser perfeitamente aplicável para essa superfície que tem atrito muito pequeno. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Vai ter situações em que o gás real, tá? Esse gás que nos rodeia, a gente pode submetê-lo a certas condições para que ele obedeça com muito boa aproximação todas essas 5 hipóteses que a gente colocou aqui. E aí, se ele se aproximar dessas hipóteses, o gás real se aproximar dessas hipóteses, ele vai dizer, pronto, então nessas condições, vamos considerar que esse gás real, ele se aproxima de um gás o quê? Ideal. E aí tudo que a gente vai ver aqui vai ser aplicável para esse gás real, que vai se comportar como um gás ideal. Tá claro isso? Beleza? Então, o gás ideal não existe, mas a gente pode produzir situações com gás real que ele se aproxime dessas condições que nós queremos aqui, que é o gás ideal, tá? Beleza. Então, que condições são essas? Em que condições o gás real ele vai se aproximar do gás ideal? Bom, são 2 condições. Vou mostrar para vocês aqui. A primeira condição para que o gás real ele se aproxime de um gás ideal é que ele esteja submetido a altas temperaturas. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é que ele possua baixas pressões. Tá? Então, por que altas temperaturas e baixas pressões vai fazer com que o gás real se aproxime do nosso querido gás ideal? Vamos lá. Se ele tiver altas temperaturas, o que significa um gás ter altas temperaturas? A gente viu na primeira aula que lá de termometria, que quando você aumenta a temperatura de qualquer coisa, seja essa qualquer coisa no estado sólido, líquido ou gasoso, você vai fazer com que as partículas que compõem esse sistema, essas partículas fiquem mais agitadas, né? Elas se movimentem com uma velocidade maior. Então, se você tem um gás e você faz com que ele tenha uma temperatura muito alta, você vai fazer com que a velocidade das partículas seja muito grande. E se as partículas estão muito rápidas, então, quando elas colidirem uma com a outra, vai fazer com que a força no choque, a força trocada entre essas partículas, seja muito grande ou muito pequena. Seja uma força muito grande. Né? Se você tem partículas muito rápidas, quando elas colidem, a força trocada entre elas vai ser uma força muito alta. Aí você diz, tá, e daí que a força trocada entre elas é muito alta? E daí que a força na colisão vai ser muito maior do que as forças eletromagnéticas entre as partículas. Aí você continua. E daí que a força na colisão vai ser muito maior do que as forças eletromagnéticas? Era tudo que a gente queria, pessoal. Lembra dessa hipótese aqui? Ó? Deixa eu voltar. Olha só essa hipótese. 4. Vamos considerar... a 3. Vamos considerar que a interação entre as partículas só ocorre durante os choques. Isso aqui só é verdadeiro se as interações eletromagnéticas forem desprezíveis. Interação elétrica e interação magnética. Então, se a força nos choques for muito grande, elas vierem com muita velocidade, colidirem uma com a outra, essa força no choque vai ser tão grande que as interações elétricas e magnéticas vão ser desprezíveis. Que era tudo que a gente queria, é uma das condições para que a gente possa dizer que esse gás real ele está se aproximando de um gás ideal. Então, é por isso que o gás ele tem que estar submetido a altas temperaturas para a gente trabalhar com ele como se fosse um gás ideal. E a outra condição que a gente tem que submeter o gás real para ele ter essa aproximação é que ele esteja submetido a baixas pressões. Por quê?
Se o gás está submetido a baixas pressões, tá? Significa que os choques das partículas contra as paredes do recipiente, elas são mais raras de acontecer, são mais eventuais, tá? Então, isso significa que o gás ele está mais rarefeito, ou seja, você tem uma partícula aqui, a outra lá na casa do chapéu. Isso faz com que os choques contra as paredes se tornem mais raras, e isso diminui a pressão. Então, se a pressão é baixa, significa que a distância entre as partículas é grande. E se a distância entre as partículas é grande, significa que, de novo, as forças eletromagnéticas vão ser desprezíveis. Tá? Então, resumindo, a gente tem que ter altas temperaturas e baixas pressões para que as forças eletromagnéticas entre as partículas sejam desprezíveis. E, consequentemente, essa terceira hipótese aqui, ela seja verdadeira, que a interação entre as partículas só ocorre nos choques, e não antes dos choques. Tipo, a partícula está aqui, a outra está aqui, elas já estão interagindo. Como? Gravitacionalmente, eletricamente, magneticamente. Tá? Elas vão estar. Só que essas interações são tão pequenas em relação à força entre os choques que elas acabam o quê? Sendo desprezíveis. Tá? E isso só acontece por causa dessas condições, altas temperaturas e baixas pressões. Beleza? Tá? Então, até agora, eu mostrei para vocês quais são as condições para o gás ser ideal, tá? E o que é que a gente tem que fazer com o gás real para que ele se aproxime do gás ideal, que é submetê-lo a altas temperaturas e baixas pressões. Tá? Até aí, tudo bem? Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Ok. Então, existia um cara chamado Clapeyron que ele fez isso, submeteu o gás real a altas temperaturas e baixas pressões, né? Que são as condições para que esse gás real se aproxime do gás ideal. E aí, o que foi que ele observou? Ele observou que quando essas condições eram satisfeitas, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, elas se relacionavam a partir desta equação, a famosa PV igual a nRT, né? PV igual a nRT, né? Que o pessoal lembrar da equação, né? O povo inventa de tudo, né? Puta velha não rejeita tarado, né? O povo inventa as coisas para não esquecer da equação. Né? Então, PV igual a nRT é a equação do gás ideal, a equação de Clapeyron, tá? Então, esse P é a pressão do gás, pressão, o V o volume, o T a temperatura, o N vai ser o número de mols que esse gás vai ter, tá? R é a constante universal dos gases, é uma constante, tá? Essa constante, ela geralmente nas questões aparecem dois valores, 8,31 ou 0,082. Aí, veja que são valores diferentes, mas óbvio, representam a mesma coisa, porque elas estão em unidades diferentes. Aqui é 8,31 Joule por mol Kelvin, tá? Que aqui sem unidades do sistema internacional, tá? Se você pedir no sistema internacional, você vai usar esse R aqui. Já o outro, 0,082, é ATM vezes litro por mol Kelvin. Tá? Então, aqui não está no SI. E aí vem a primeira pergunta. Professor, mas veja, quando é que eu vou substituir o R por 8,31 e quando é que eu vou usar 0,082? Muitas vezes, nas provas, ele até coloca os dois valores. E aí, como é que você vai escolher qual dos dois é que você vai substituir lá no R? Então, você vai substituir o R de acordo com as unidades que você usar para pressão, volume e temperatura. Tá? O N sempre vai estar em mol. Então, mol, veja que tem mol aqui e mol aqui. Certo? Sim, a temperatura você também sempre vai usar aqui em Kelvin, tá? Então, Kelvin, Kelvin e Kelvin.
Então, o grande lance é qual a unidade que você está usando para a pressão e para o volume. Tá? Então, se você estiver usando a pressão e o volume no Sistema Internacional de Unidades, quais são as unidades de pressão e volume no Sistema Internacional? A pressão é dada em Newton por metro quadrado, certo? Deixa eu ver se tem como eu colocar aqui. Deixa eu ver se tem como eu colocar aqui. Pressão. Aqui no SI, tá? Então, SI. Sistema Internacional. Então, a pressão ela deve ser dada em Newton por metro quadrado e o volume ele deve ser dado em metros cúbicos. Se você usar a pressão e o volume nessas unidades do Sistema Internacional, aí você vai usar esse R aqui. Esse. Tá? Agora, se você usar a pressão em ATM e o volume em litros, se você usar essas unidades aqui, aí você vai usar esse R aqui. Tá? Professor, eu vou decorar isso? Não, veja que não é decoreba não, pessoal. Tá aqui, ó. ATM vezes litro. Tá? Isso aqui é a unidade de pressão vezes o volume. Ele está usando a pressão em ATM e o volume em litro. Foi o que eu coloquei aqui. Ó. Aí você vai usar essa unidade. Tá? Aqui em Joule é a unidade de energia no Sistema Internacional. Então, se ele está trabalhando no Sistema Internacional, você tem que ter a pressão e o volume no Sistema Internacional, que são essas unidades aqui. Tá? Então, não é decoreba, não. É você olhar para a unidade que está sendo trabalhada aqui e dizer, aqui a pressão é ATM e o volume em litro. E aqui está no Sistema Internacional, então pressão em Newton por metro quadrado, volume metro cúbico. Tá? Então, tem que ficar de olho. Vai depender da questão, certo? Algumas questões ele vai trabalhar com o volume em litros, em outras questões vai trabalhar com o volume em metros cúbicos. Então, você vai usar um R ou outro. Dependendo, ele vai trabalhar com a pressão em ATM, outros a pressão em Newton por metro quadrado. E aí você vai escolher o R. Beleza? Ficar bem atento a isso aí. Ok. Beleza. Essas grandezas aqui, pessoal, pressão, volume e temperatura, é o que a gente chama de variáveis de estado. Tá? Deixa eu limpar esse slide para não ficar esse negócio tão arriscado aí. Limpar slide. Apagar. Pronto. Beleza. Então, a PV e T é o que a gente chama de variável de estado, pessoal. São variáveis de estado. Tá? O que é uma variável de estado? Olha só a definição de variável de estado. Como é difícil. É uma variável que só depende de quem? Do estado. Aí você diz, tá. E o que é um estado, professor? Um estado termodinâmico é o quê? O estado termodinâmico nada mais é do que um ponto no gráfico PV. Você tem aqui, ó, um gráfico da pressão pelo volume. Cada ponto desse do gráfico é um estado termodinâmico, porque cada estado termodinâmico é descrito pelas variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Cada conjunto desses três, pressão, volume e temperatura, você vai ter um estado termodinâmico diferente, tá? Então, esse ponto do gráfico é um estado A. Logo, ele vai ter uma pressão PA, um volume VA e uma temperatura TA. Esse ponto B é um estado B aqui. Ele vai ter uma pressão PP, um volume VB e uma temperatura TB. Cada ponto vai ter a sua pressão, o seu volume e a sua temperatura. Tá? Então, é por isso que a variável de estado, ela só depende do estado, só depende do ponto. Ou seja, ela não depende do caminho. Tá? Se você for de um estado para outro, tá? A variável de estado é independente do caminho. A gente vai ver outras grandezas aqui que vão depender do caminho que a gente segue entre dois estados.
Mas o estado, ele nunca depende do caminho, ela só depende do ponto que você saiu e do ponto que você chegou, certo? Já que eu falei grandezas que vão depender do caminho, por exemplo, a gente vai conhecer a grandeza chamada de trabalho, outra grandeza chamada de calor, tá? O calor trocado pelo gás vai depender do caminho que a gente vai sair de um estado para outro, o trabalho também. Mas pressão, volume e temperatura só vai depender do ponto. Eu estou em que ponto? Ah, estou no estado A. Então, aqui tem uma pressão, volume, uma temperatura do estado A. Tá? Então, deixa eu ver se vocês entenderam isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu sair do estado A para o estado B, por esse caminho marrom aqui, fui de A para B, certo? Depois eu fui de A para B por esse caminho laranja. E se eu sair de A para B por esse caminho verde? Certo? Deixa eu perguntar para vocês. Em qual desses caminhos, o marrom, o verde ou o laranja, vocês acham que o gás deve sofrer a maior variação de temperatura? A maior variação de temperatura do gás deve ocorrer quando ele vai de A para B, pelo caminho marrom, pelo caminho laranja ou pelo caminho verde? O que vocês acham? Vivian acha que é pelo caminho verde, Vitória acha que é pelo caminho verde. O que mais? Todo mundo acha que é pelo caminho verde, né? Não sei por que vocês acham isso. É uma linha reta aí entre A e B, né? Mas tudo bem. Veja, de acordo com o que eu acabei de dizer, qualquer variável de estado, pessoal, só depende do estado. Não depende do caminho. Não depende do caminho. Então, veja. Eu estou perguntando, em qual dos caminhos a variação de temperatura é maior? Veja que, independentemente do caminho que você seguiu, se é o marrom, o verde ou o laranja, no ponto A, você vai ter uma temperatura TA, e no ponto B, você vai ter uma temperatura TB. Ou seja, independentemente do caminho, eu vou sair de TA para TB. Então, qual dos três a variação de temperatura é maior? Em nenhum, meu filho. Em nenhum deles. Tá? A variação de temperatura é a mesma em todos, porque temperatura é uma variável de estado, não depende do caminho. A sua variação só depende do ponto inicial e do ponto final do gráfico. Tá? É esse sentido que eu estou querendo mostrar para vocês, a importância de saber o que é uma variável de estado. Porque se ele colocar lá na prova diversos caminhos entre dois pontos do gráfico e perguntar qual é a variação dessa grandeza, aí você vai pensar, essa grandeza é uma variável de estado? Se for, independentemente do caminho, a variação é a mesma. Tá? Então, pressão, volume e temperatura são exemplos clássicos de variáveis de estado. A gente ainda vai ter mais duas. A gente vai trabalhar com essas três inicialmente, pressão, volume e temperatura, mas depois que a gente for para o próximo capítulo de termodinâmica, a gente vai ver que ainda tem a energia interna e a entropia são variáveis de estado também. Tá? Então, deixa eu fazer outra pergunta. Vamos lá. Só para poder dormir em paz hoje, certo? Até você mostrar aí que vocês entenderam mesmo o que eu estou dizendo. Qual desses caminhos aqui a variação de pressão? Eu tinha perguntado a variação de temperatura, né? Em qual desses caminhos aqui a variação de pressão é maior? Será que a variação de pressão é maior pelo caminho marrom, pelo verde ou pelo laranja? Em qual deles a variação de pressão é maior? O que vocês acham? Diga aí para mim. A variação de pressão deve ser maior pelo laranja, pelo verde ou pelo marrom? E agora? Vivian acha que é o verde. Vitória acha que é nenhum. Bruna acha que é nenhum. É nenhum, pessoal. Vivian, preste atenção. Olha só. Eu tinha perguntado antes sobre temperatura. Agora eu perguntei pressão. Mas tanto temperatura como pressão são variáveis de estado, Vivian. Ou seja, a variação delas não depende do caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. Você vai sair aqui, ó, do ponto A
E no ponto A, o gás vai ter uma pressão PA, que só depende desse ponto. No ponto B, ele vai ter uma pressão PB. Então, independentemente do caminho que você seguir, você vai sair de uma pressão PA para uma pressão PB. Então, a variação de pressão nos três processos é exatamente a mesma. Mesma variação de pressão. Por quê? Porque pressão é uma variável de estado, não depende do caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. Vou perguntar outra coisa, certo? Eu quero que vocês entendam isso uma vez por todas, certo? Última vez. Vamos lá, uma grandeza que eu nem falei ainda. Vocês não sabem nem o que é, tá? Entropia. Vocês não sabem nem o que é entropia, mas uma coisa vocês já sabem. Embora vocês não saibam nem o que é entropia, vocês já sabem que ela é uma variável de estado. A entropia é uma variável de estado. Então, eu vou perguntar. Em qual desses caminhos aqui, o marrom, o verde ou o laranja, vocês acham que há uma maior variação de entropia? Certo? Eu vou sair do estado A para o estado B. Em qual desses caminhos a variação de entropia deve ser maior? Pelo marrom, pelo verde ou pelo laranja? Agora você... Agora vai, né, Vivi? Tá? Agora vocês entenderam o que eu estou dizendo. Tá? Todos vocês disseram aí. Nenhum dos caminhos, tá? Você vai ter uma variação de entropia maior. A variação de entropia tem que ser a mesma em qualquer um desses caminhos. Por quê? Porque eu estou saindo do mesmo ponto. Tá aqui, ó. Esse ponto A, ele vai ter uma entropia aqui, ó. Entropia a gente representa por um S. Uma entropia SA, tá? Entropia S. E no ponto B, a gente vai ter uma entropia... SB, tá? Então, independentemente do caminho que eu seguir, do estado A para o estado B, tá? Eu vou sair de uma mesma entropia SA para uma mesma entropia SB, tá? Por exemplo, digamos que aqui é 10, tá? E aqui é 20. Então, independentemente do caminho que eu seguir, vai ser de 10 para 20, a variação é 10, tá? Isso acontece porque a entropia só depende do ponto do gráfico, não depende do caminho. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido isso, porque é muito comum aparecer questões relativas a isso aí, certo? Por exemplo, lá em termodinâmica, próximo capítulo, ele vai perguntar a energia interna. É muito comum ele dar gráficos assim, dizer em qual desses caminhos a variação da energia interna é maior. E aí o povo cria aquelas teorias na cabeça, né, totalmente fora da realidade, e diz, é o verde, é o marrom, por motivos que eles criaram na cabeça. Esqueceram qual é a teoria. A teoria é essa. Energia interna é uma variável de estado, meu amigo. Então, independentemente do caminho que seguir entre o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, a variação de energia interna é exatamente a mesma. Beleza? Então, vou fechar aqui, que eu já repeti umas 20 vezes, certo? Para a gente continuar. Mas eu repeti porque isso aqui realmente cai muito. E geralmente o pessoal erra. Então, se você acertar, você vai acertar sozinho, meu querido. Tá? Vamos para frente. Ok, então agora eu vou apresentar para vocês as transformações termodinâmicas. A gente pode fazer algumas transformações com o gás. A gente pode fazer com que esse gás ele sofra algumas transformações. Sim, Vivian, você que está aí, você faltou uma aula que foi sobre transmissão de calor. Naquela aula eu respondi aquela pergunta que você tinha me feito lá na aula de calorimetria, aquela questão da panela de barro, que você perguntou para mim, tá? Então, depois dê uma olhada lá. A panela de barro. Dê uma olhada lá nas aulas de transmissão de calor, estão gravadas lá no canal. Vamos para frente. Para você não procurar muito, está lá na parte de condução térmica. É a primeira aula de transmissão de calor, tá? Transformações termodinâmicas. Vamos conhecer as transformações termodinâmicas. Nós vamos ter algumas transformações, tá? Dentre elas, vamos começar aqui com a transformação isotérmica, tá? Então, o que seria uma transformação isotérmica?
Tá? Veja o nome, isotérmica. Né? Térmica é relativa à temperatura. E iso é sempre relativa à igualdade. Tá? Então, a transformação isotérmica deve ser aquela em que ocorre com a mesma temperatura, ou seja, a temperatura é constante, a temperatura é mantida. Eu faço um processo com gás, por exemplo, eu aumento seu volume, vou fazendo com que o gás se expanda, e vá aumentando o volume, tá? Ou vá diminuindo o volume, por exemplo, mas ele vai sofrendo esse processo de expansão ou de contração de maneira que sua temperatura sempre fica sempre a mesma. Ela é mantida, tá? Então, isso é um processo isotérmico, tá? Ok, como é que a gente vai trabalhar matematicamente com uma transformação isotérmica? Vamos lá, vamos usar o que nós temos. Um gás ideal. Falou em gás ideal, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é a equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, certo? Ele vai dizer, um gás ideal sofre uma transformação isotérmica. Eu posso usar PV igual a nRT, porque ele diz que é um gás ideal, mas não se preocupe, sempre vai ser cobrado para vocês apenas gases ideais, certo? Que é o que é visto no ensino médio. Ok, então, o que é que eu vou fazer com essa equação? Eu vou colocar de um lado da equação as constantes e do outro as variáveis. Perceba que do jeito que está aqui, já está do jeito que eu quero. Por quê? N é uma constante. Eu vou trabalhar aqui com um recipiente hermeticamente fechado. Então, isso significa que nem vai entrar gás, nem vai sair. Se nem entra nem sai, a quantidade de gás é constante, ou seja, o número de mols é constante. O R já é uma constante. Isso é um processo isotérmico, ocorre com temperatura constante, temperatura é uma constante. Ou seja, do lado direito da igualdade, eu só tenho constantes. E do lado esquerdo eu tenho variáveis. Eu vou, por exemplo, aumentar o volume, a pressão ela vai ser alterada para que isso aqui continue constante. Então, se do lado direito eu só tenho constantes, eu posso dizer que isso aqui é uma constante qualquer aí. A, B, K, qualquer uma. PV igual a uma constante. Isso vai acontecer no processo isotérmico. Tá? E aí, pessoal, se PV é uma constante, eu posso dizer na transformação que PV no início é igual a PV no final. Essa é a equação, essa é a igualdade que a gente costuma usar quando ocorre uma transformação isotérmica. Você vai dizer que lá no início do processo, PV é igual a PV lá no final do processo. Esse produto, pressão vezes volume, no início, é igual a pressão vezes volume no final. Aí ele vai dar para você, por exemplo, qual é a pressão e o volume no início. E vai dar para você qual é a pressão no final. Vai perguntar qual é o volume no final. Então, ele deu isso, vai pedir isso. Você tem 4 aí, 4 variáveis. Vai dar 3, vai pedir uma. Certo? Então, a ideia é essa. Veja que a gente deduziu isso a partir da equação dos gases ideais. Outra coisa importante é o seguinte. Perceba que se a gente tem aqui PV é igual a uma constante, então a relação entre P e V deve ser direta ou inversa? O que vocês acham? O que é uma relação direta e o que é uma relação inversa? Uma relação direta é aquela que, por exemplo, duas grandezas têm uma relação direta. Se uma dobra, a outra dobra também. Isso é ter uma relação direta. São diretamente proporcionais, certo? E inversamente proporcionais. É que quando uma dobra, a outra cai a metade. Aí eu pergunto a vocês, nesse caso aqui, PV igual a uma constante. Então, a relação entre P e V deve ser direta ou inversa? O que vocês acham? O que vocês acham? Pessoal, estou precisando muito ir no banheiro aqui, beber muita água. Enquanto vocês vão pensando aí se é direta ou inversa, vou no banheiro aqui, jogo rápido, tá?
aí, pessoal? A relação entre a pressão e o volume é direta ou inversa? O que vocês acham? Se PV é igual a uma constante, então a relação entre a pressão e o volume é direta ou é inversa? E agora? Alguém tem alguma ideia? Deixa eu ver aqui se vocês falaram no chat. Deixa eu ver. Vivian acha que é direta. A Mária está em dúvida, mas acha que é direta também. Vocês acham que é direta, não é isso? Relação direta. Vamos lá, vamos ver se é direta mesmo. Olha, vou colocar aqui um exemplo bem simples para vocês chegarem às suas próprias conclusões, certo? Não vou dizer se é direta ou é inversa, não. Vocês vão chegar à própria conclusão. Olha só isso. Digamos que a gente tem a seguinte igualdade aqui, ó, que isso aqui é uma constante, certo? Ou seja, isso aqui sempre dá 8. Por exemplo, estou chutando aqui qualquer valor. Isso aqui é uma constante, dá 8, isso é fixo. Independentemente do que eu faça, isso aqui sempre dá 8. Então, possibilidades para isso dar 8. Por exemplo, 2 vezes 4, 8. Se eu fizer o 4 dobrar, ele for para 8. O 2, certo? Se o 4 dobrar, o 2 tem que ir para quanto, pessoal? Para isso aqui continuar dando 8. O 2 vai ter que ir para 1, né? Não é isso? Então, veja bem, olha o que está acontecendo aqui. Presta atenção, vocês que disseram aí que a relação é direta. Né? Você tem um produto que é igual a uma constante. O que a gente está observando aqui é que quando um dos termos dobra, o outro cai a metade, para que o produto continue sempre dando a mesma coisa. Então, vou perguntar de novo. A relação entre essas grandezas P e V deve ser direta ou inversa? Ora, inversa, né, Vivi? Se quando uma dobra, a outra cai a metade, então a relação é inversa, meus queridos. Certo? Deixa eu limpar isso aqui. Então, isso significa que quando o volume, numa transformação isotérmica, se o volume aumenta, a pressão diminui. Tá? Então, pode apostar. Se ele falar que é uma expansão isotérmica, que é válido essa relação aqui para isotérmica, PV igual a constante, se é uma expansão, o volume está aumentando. Então, pode apostar, a pressão está diminuindo. Ah, é uma contração isotérmica. Então, o volume está diminuindo. Aí, o que acontece com a pressão? Está aumentando. Tá? Tem que ser assim, um diminuindo e outro aumentando, para que o produto dê sempre a mesma coisa. Se os dois aumentarem, o produto fica cada vez maior, né? Ou se os dois diminuírem, o produto fica cada vez menor. Mas para isso aqui se manter fixo, tem que ser assim. Tem que ter uma relação inversa. Beleza? Beleza. Outra coisa que é importante a gente discutir aqui é a questão do gráfico. Tá? Que aparece muito nas questões. Marque a opção que representa o gráfico que descreve uma transformação isotérmica. Tá? E o gráfico mais comum de aparecer é esse. É um gráfico da pressão em função do volume, chamado gráfico PV. Tá? Aí eu pergunto, como é que a gente chega como é esse gráfico aqui? Ora, para você descobrir a aparência de qualquer gráfico, qualquer um, você tem que saber qual é a função que descreve o gráfico. Se for, por exemplo, uma função do primeiro grau, y é igual a x mais b, como é que é o gráfico? É uma reta, uma função linear, certo? Se for uma equação de segundo grau, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, como é que é o gráfico? É uma parábola, certo? É uma parábola. Então, dependendo da função, entre o quê? Pressão, que são as grandezas que estão nos eixos, pressão e volume, a gente vai saber como é o gráfico que está aqui. A pressão vezes volume é uma constante. Então, se eu isolar a pressão, vamos isolar a pressão aqui. PV igual a uma constante, vou chamar essa constante de K.
Então, eu vou passar o V dividindo, vai ficar assim. A relação entre P e V é essa. P é igual a uma constante sobre V. Tá? Isso aqui, pessoal, não é uma equação do primeiro grau. Certo? Tem gente que sempre me pergunta, isso aqui é equação de que tipo? Então, primeiro grau. Não, não é uma equação do primeiro grau. Porque a equação do primeiro grau, ela é uma equação desse tipo aqui. Se fosse isso aqui, se fosse isso aqui, P é igual a K vezes V, aí sim, era a equação do primeiro grau, e aí seria uma reta. Mas não é isso. Não é isso. A equação é K sobre V. Tá? Então, a equação é P igual a K vezes V a menos 1. Ou seja, o expoente não é 1, menos 1. E aí, pessoal, quando você tem funções desse tipo, uma constante sobre a sua variável, tá? Isso aqui sempre vai dar uma curva. Tá? Por exemplo, deixa eu riscar aqui. Sempre que você tiver uma função desse tipo aqui, ó, y é igual a uma constante sobre x, esse gráfico de y em função de x, ele vai dar uma curva mais ou menos assim. Essa curva, ela é chamada de hipérbole, tá? Ela é uma curva bem especial, que ela é, olha a palavrinha bonita, ela é assintótica aos eixos. Mas que diabo é isso? O que é ser assintótico aos eixos? É que a curva, ela se aproxima do eixo. Ela vem se aproximando, a curva vem subindo aqui e vem se aproximando do eixo, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e toca quando? Nunca. Tá? Ou então você pode dizer que ela toca no infinito, ou seja, nunca. Aqui embaixo a mesma coisa, ela vem descendo, se aproximando do eixo, vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, toca quando? No infinito. Tá? Então, é uma curva bem especial que vem de funções desse tipo aqui, que é chamada de hipérbole, que é exatamente o que a gente tem aqui. Ó. A grandeza está aqui. Em vez de ser um y, é a pressão. E aqui, em vez de ser o x, é o volume, que é o que está aqui. Ó. Então, a curva que nós temos, pessoal, é uma hipérbole. Tá? É uma hipérbole. Aqui, essa hipérbole, na física, essa hipérbole, no gráfico PV, é chamada de isotermo. Por que ela é chamada de isotermo? Porque é uma curva em que todos os pontos representam o mesmo valor de quê? De temperatura. Que não é um processo isotérmico, temperatura constante. Tá? Então, todos esses pontos aqui do gráfico, ou seja, todos os estados, lembra o estado é o ponto? Todos esses estados, que são esses pontos sobre a curva, possuem o mesmo valor de temperatura. Beleza? Ok? E essa curva é chamada de isotermo. Deixa eu desenhar outra isoterma aqui, por exemplo, essa. Então, enquanto todos os pontos aqui têm a mesma temperatura T1, todos os pontos aqui têm a mesma temperatura T2. E por aí vai, poderia traçar outra, temperatura T3, T4, T5. E aí é bom vocês saberem que sempre a isoterma que estiver mais afastada da origem, a origem do gráfico está aqui, aquela que for mais afastada dessa origenzinha aqui, vai ser aquela que sempre tem maior temperatura. Então, entre essa isoterma e essa, temperatura T2 e temperatura T1, qual das duas tem temperatura maior? T2 ou T1? A mais afastada da origem é a que tem maior temperatura. Então, T2 vai ter uma temperatura maior do que T1, porque é a isoterma mais afastada da origem. Professor, e por que isso, a isoterma mais afastada da origem tem maior temperatura? Por causa da equação de Clapeyron, pessoal. Tá? Sem precisar justificar alguma coisa matematicamente aqui do gás ideal, não tem jeito, eu vou ter que recorrer a isso. É a equação de Clapeyron, que é a equação do gás ideal. Tá? Então, se você observar aqui, ó, a gente vai trabalhar com gás hermeticamente fechado, então o N é uma constante. Tá? Isso aqui é constante, o N. Constante. O R é uma constante. Então, se eu aumentar o produto PV, se esse produto PV aqui crescer, aumentar, não tenha dúvidas, eu tenho uma temperatura maior.
E quando você pega um ponto mais afastado da origem, quanto mais afastado da origem tiver, você está pegando um produto PV maior. Você está aumentando o produto PV. E é por isso que a temperatura é cada vez maior. Certo? Então, é isso que justifica matematicamente porque é que quanto mais afastada a isotérmica tiver da origem, maior vai ser a sua temperatura. Tá claro isso? Beleza? Então, vamos para frente. Vamos conhecer a próxima transformação isobárica. Né? Então, o que é uma transformação isobárica? Como o nome já diz, bárico é relativo à pressão, pessoal, e iso igualdade. Então, é aquela transformação em que a pressão do gás se mantém constante. Então, você vai, por exemplo, aumentando o volume do recipiente, o gás vai ocupando um volume cada vez maior, mas a gente vai fazer com que sua pressão ela fique constante. Isso é uma transformação isobárica. Tá? E matematicamente, como é que a gente vai trabalhar com a isobárica? Como a gente vai trabalhar com gás ideal, então PV igual a nRT. Não tem jeito. Falou em gás ideal, puf, PV igual a nRT na hora. Pode sublinhar na prova e colocar do lado. Certo? E aí, eu vou querer colocar do lado direito da igualdade as minhas constantes, certo? Vamos identificar as constantes aqui. O recipiente é hermeticamente fechado, então o número de mols é constante. O R é uma constante por natureza. Esses dois aqui são constantes. Certo? E agora a pressão é constante. Então, pressão é constante. Vou colocar tudo que é constante, está sublinhado aqui para o lado direito, e o que é variável do lado esquerdo. Vai ficar assim. Vai ficar NR dividido por P, e o V, eu vou passar o T dividindo, vai ficar V sobre T. Então, tudo isso aqui é constante. NR sobre P. Então, eu posso dizer que V sobre T é uma constante. Certo? Ou seja, eu posso dizer que V sobre T antes é igual a V sobre T depois. Então, se ele falar em transformação isobárica, você vai poder dizer que V sobre T no início é igual a V sobre T no final. Lembra que se for isotérmica, é PV. PV antes é igual a PV depois. Isobárica, V sobre T antes, V sobre T depois. Aí você tem 4 incógnitas, ele vai dar 3 e você vai achar outra. Não tem mistério. E aqui eu pergunto a vocês, olha, V sobre T é uma constante, certo? Olha a perguntinha. Se V sobre T é constante, então V e T se relacionam de maneira direta ou inversa? A relação entre V e T é direta ou inversa, pessoal? O que vocês acham? Amália, Vitória, Vivian. Agora é direta, né, Vivian? Vitória acha que é inversa. Tá. Então, como vocês têm opiniões opostas aí, vou fazer o mesmo esquema. Vou fazer o mesmo esquema anterior. Olha só isso. Eu quero que uma divisão ela dê sempre uma mesma constante. Certo? Por exemplo, 8. Mesma coisa anterior. Só que agora, em vez de ser um produto, é uma divisão. Certo? Por exemplo, vamos colocar aqui 16 dividido por 2. Dá 8. Eu quero que isso aqui sempre dê 8. Sempre dê 8. Isso aqui é fixo. É uma constante. Certo? Então, eu pergunto. Se em vez de ser 16 dividido por 2, for um 8 aqui, o 16 passar para 8, cai a metade. O denominador vai ter que ser quanto? Vai ter que ser 1, né? Ou seja, quando o numerador cai a metade, o denominador também cai a metade. Então, a relação entre o numerador e o denominador, para que isso dê uma constante, é direta. Tá? Se um dobra, o outro dobra, e se um cai a metade, o outro cai a metade também. Tá? Então, aqui, a relação entre V e T é direta. Isso significa que, se a temperatura do gás aumenta, o volume também aumenta. Tá? Relação direta. E se a temperatura diminui, o volume também diminui. Beleza? Então, o produto igual a constante, a relação entre as grandezas é inversa. E na razão, a relação é direta. Se um dobra, o de baixo tem que dobrar também, para que a divisão dê a mesma coisa. Tá? Então, vou limpar isso aqui. Deixa eu limpar. Limpar slide. Pronto.
lá. Então, diagrama PV. Como é que vai ficar esse diagrama, pessoal? Eu preciso da função entre a pressão e o volume aqui. Eu preciso de uma função que descreva como é que esse gráfico se comporta. Então, olhando para cá, para a definição da transformação isobárica, né, ele diz que a pressão do gás é constante. Então, é só bater o olho no gráfico e dizer como é que ele é. Como é que vocês acham que esse gráfico aqui deve ser se a pressão é constante? Isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser uma reta, tem que ser uma parábola, tem que ser uma hipérbole, tem que ser o quê? O que vocês acham? Se o gráfico representa uma isobárica da pressão em função do volume, esse gráfico tem que ser uma reta, uma parábola, uma hipérbole, tem que ser o quê? Alguém tem uma ideia? Maia, Vitória, Vivian. Como é que vai ser o gráfico aí, Vivian? Vivian vai chutar na parábola? Não chuto, não. Olha, acompanha aqui, olha só. O gráfico, a transformação na isobárica, a pressão não é constante e não tem aqui o eixo da pressão. Então, a curva que eu vou desenhar aqui tem que ser tal que a pressão não pode mudar de jeito nenhum. Então, isso só pode ser uma reta horizontal, Vivi. Porque aí, à medida que eu vou alterando o volume, seja aumentar o volume, que é vir para a direita aqui, ao longo do eixo, ou eu for contra o eixo, que é diminuir o volume, a pressão continua sempre esse valor aqui, ó. Sempre o mesmo, sempre a mesma pressão. Tá? Então, num gráfico da pressão pelo volume, se o processo for isobárico, tem que ser uma reta horizontal. Tá claro isso? Deu para entender, Vivian? Ou não? Tudo bem, todo mundo? Ok? Se você desenhar uma parábola, Vivian, como você tinha proposto, não, eu acho que é uma parábola. Se você colocar uma parábola aqui, olha o que vai acontecer. Uma parábola. Aí lá vem eu aumentando o volume aqui. Eu vou aumentando o volume. O que vai acontecer com a pressão? Se eu for caminhando aqui da esquerda para a direita, primeiro a pressão vai diminuindo e depois a pressão aumenta. Mas se a pressão diminui e depois aumenta, isso é um processo isobárico? Isso é um processo com pressão constante? Não. A pressão está diminuindo e depois aumentando, não pode ser uma parábola. Tá claro? Tudo bem? Então, eu vou limpar isso aqui. Vamos para frente. Ok, então já sabemos o que é uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isobárica. Vamos agora para o processo isocórico, tá? Também chamado isovolumétrico ou isométrico. Há 3 maneiras de chamar esse processo: isocórico, isovolumétrico ou isométrico. Tá? Esse processo, pessoal, como o nome já diz, né, isocórico, é relativo a volume constante. Tá? O isovolumétrico, o isométrico, representa a mesma coisa. O volume constante, o gás vai permanecer com o mesmo volume, certo? E aí, como é que a gente vai trabalhar matematicamente com essa transformação? Se o gás é ideal, PV igual a nRT, vou isolar as constantes de novo, certo? Quais são as constantes aqui? O R é uma constante por natureza, o gás é hermeticamente fechado, o N é constante, e a transformação agora é isométrica, ou isovolumétrica, isocórica, o volume é constante. O volume é constante. Então, eu vou passar as constantes para o lado direito, vai ficar assim, e as variáveis para o lado esquerdo, vai ficar P sobre T igual a NR sobre V. Tudo isso aqui é constante, N, R e V são constantes. Então, eu vou substituir tudo isso por só uma constante aqui, certo? Então, isso significa que se for uma transformação volume constante, isocórica, P sobre T é uma constante, ou seja, P sobre T no início é igual a P sobre T no final. Tá? P sobre T no início é igual a P sobre T no final, no processo isocórico. E P e T, pessoal, vamos ver agora, se relacionam de maneira direta ou inversa? A relação entre a pressão e a temperatura do gás é a relação direta ou inversa? O que vocês acham? Direta ou inversa? Direta, né?
como a gente acabou de ver, né? Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta, para que o volume ele fique constante, certo? Ok, e como é que vai ficar esse gráfico aqui, certo? Quero ver agora vocês acertarem isso, tá? Lembre-se, é um gráfico em que o volume é constante. Se o volume é constante, eu vou ter que traçar uma curva aqui de alguma maneira que o volume não mude de jeito nenhum. Como é essa curva? É uma reta, uma parábola ou é uma hipérbola? Tem que ser uma reta. Não é isso, Vitor? Tem que ser uma reta. Só que existem diversas maneiras aqui de a gente traçar uma reta. Eu posso traçar uma reta horizontal, posso traçar uma reta vertical, posso traçar uma reta crescente, posso traçar uma reta decrescente. E aí, como é que é essa reta? Horizontal, vertical, crescente ou decrescente? Como é? Hein? Digam aí para mim. Não dá para ser crescente e horizontal ao mesmo tempo. Uma reta horizontal ela nem é crescente nem decrescente. Né? Eu me refiro para a pessoa que está saindo da origem. Ela fica meio inclinada e ela segue reta, não? Não, eu nunca vou ter aqui, Vivi, um gráfico aqui em termodinâmica que saia da origem. Por quê? Porque se eu sair da origem, quanto é o volume de gás? Quanto? Não, eu digo perto da origem. No caso, eu não sei explicar muito bem essa desenha. Ela Tá. tá meio que perto, mas ela tá inclinada, seguindo para... Vamos lá. Então, eu vou desenhando aqui o que você está dizendo. Vamos lá. Deixa eu ir desenhando o que você está dizendo aí. Eu estou perto da origem. Aí vou crescente, é isso? Vou crescente. Tá assim, né? Aí, pronto. Aí depois eu faço o quê? Continua crescendo, porque ele ali, né? Continua crescendo. Então, o gráfico para você é esse. É isso? É isso mesmo. Tá. Então, vamos... É bom saber como é que você está pensando para a gente poder discutir e você entender aí, certo? Então, olha, viu? Esse gráfico